Olá pessoal, sou a doutora Priscila Provetti, sou neurologista, especialista em doenças autoimunes neurológicas. Hoje a gente vai falar assim, que causa esclerose múltipla? Por que eu tenho esclerose múltipla? Será que eu tenho algum fator que possa causar esclerose múltipla? A gente vai explicar tudo direitinho. Na verdade, a esclerose múltipla a gente não sabe especificamente qual é a causa. Na verdade, é um conjunto de fatores que juntos acabam favorecendo o paciente a desenvolver o diagnóstico. Uma causa que está associada à esclerose múltipla é a infecção pelo vírus Epstein-Barr, que é conhecido como doença do beijo, que causa a doença do beijo. Bom, mas eu tenho a doença do beijo, será que eu vou ter? Não, na verdade, teve um estudo recente que viu que as pessoas que tiveram essa infecção viral tinham maior chance de desenvolver esclerose múltipla na vida adulta. Nem todo mundo que ter a infecção vai desenvolver. Como eu falei, é um conjunto de fatores que podem se juntar para favorecer o paciente a desenvolver o diagnóstico. Lembrando que a infecção por esse vírus é muito comum na nossa população e a esclerose múltipla continua sendo uma doença extremamente rara. Atualmente, no mundo, nós temos cerca de 3 milhões de pacientes com esse diagnóstico. Aqui no Brasil, aproximadamente 40 mil pessoas convivem com a doença. Então, o número de infecção com esse vírus, do beijo, é muito maior. Então, nem todo mundo que tem uma infecção vai desenvolver a doença. Um outro fator que está muito associado também ao surgimento da doença é a deficiência de vitamina D. Então, a gente sabe que a vitamina D ela é um fator muito importante para a regulação do nosso sistema imunológico e quem tem vitamina D tem maior predisposição a desenvolver doenças autoimunes, não só a esclerose múltipla, mas outras doenças autoimunes. Então, nesses pacientes, por exemplo, que têm esclerose múltipla, também a vitamina D foi associada a uma pior evolução da doença. Então, a gente sabe que a deficiência da vitamina D, ela é importante tanto para o surgimento quanto para a evolução da doença ser uma evolução mais grave. Então, a gente tem que diagnosticar a deficiência de vitamina D e tratar a deficiência de vitamina D. Muitas pessoas pegaram esse gancho e tratam a esclerose múltipla com altas doses de vitamina D. A gente vai explicar isso depois, que isso não tem embasamento científico. Outro fator que pode estar associado é a obesidade e a mudança da flora intestinal. Atualmente, a nossa alimentação ela é composta por muitos itens industrializados, muitos carboidratos simples, o que era um pouco diferente de antigamente. E isso faz com que a nossa flora intestinal, que as bactérias que vivem naturalmente no nosso intestino, elas sejam modificadas. Então, apareçam bactérias diferentes daquelas que deveriam ter. E isso predispõe ao surgimento de doenças autoimunes. Por incrível que pareça, nosso sistema de intestinal é como se fosse o nosso segundo cérebro. E ali a inflamação pode desencadear o surgimento de alguma doença e a esclerose múltipla também está associada a isso. Junto com a mudança da flora, a gente tem a obesidade. Pessoas que estão acima do peso têm maior risco para desenvolver também a doença. Outro fator que está extremamente associado é o tabagismo, tanto ativo quanto passivo. Então, se você fuma, tem maior chance de desenvolver a doença, como múltiplas outras doenças. E se você é exposto ao tabaco por outras fontes, às vezes você tem algum familiar que fuma dentro de casa, você também aumenta o risco de você desenvolver a doença. Tem isso tudo e tem os fatores genéticos. Tem alguns genes que estão mais associados ao surgimento da doença. Atualmente, já foi descoberto mais de 300 mutações genéticas que podem predispor ao surgimento da esclerose múltipla. A esclerose múltipla não é uma doença genética por si só. Como eu falei, existem vários fatores que podem predispor ao surgimento dela. Isso é uma dúvida muito importante porque eu tenho esclerose múltipla, será que meu filho vai ter por ser uma doença genética? A gente vai explicar isso posteriormente. Se você tem interesse nesse assunto, se você curte esse tipo de vídeo, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.